Show. Então, vou iniciar aqui. Hoje o nosso tema é tudo sobre inbound marketing, que em resumo, né, são estratégias para atrair, converter e encantar clientes. Ajudam muitas empresas a vender mais usando esse método aqui de aplicar o marketing. Sobre mim, atuo na área de marketing desde 2016. Durante toda a minha trajetória já ajudei mais de 20 empresas, principalmente usando a técnica de inbound marketing, para alcançar o público que essa empresa deseja. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o inbound marketing e qual que é a diferença dele para o outbound marketing. Então, de forma direta, o inbound marketing, você atrai os clientes para o seu negócio, o outbound, você vai atrás desses clientes. Então, no inbound, você cria várias estratégias para que o cliente vá até você, e no outbound, você, na verdade, vai atrás desse cliente. Você também cria estratégias, mas não é para o cliente entrar em contato com você, é para você entrar em contato com o cliente de forma ativa. Especificamente hoje, vamos falar sobre inbound e a importância dele em uma estratégia de marketing e por que você deve cuidar do seu jardim para que as borboletas venham, para que seus clientes venham e que você venda mais. Primeira coisa, vamos falar um pouco desse benefício em cuidar do seu jardim para que os clientes venham. Algum dos vários benefícios, né? O primeiro, nós temos o custo-benefício. É mais barato você atrair, se você tiver esse marketing de atração bem organizado, com conteúdos bem feitos, com plataformas boas para você controlar isso, com canais de distribuição bem feitos, o custo-benefício é muito melhor, porque cada dia que passa o leilão, principalmente do tráfego pago, né, para você ir atrás desse cliente, ele aumenta cada vez mais. E apesar do tráfego pago poder ser usado dentro de estratégias de inbound, tem muita estratégia orgânica. Então, quando você compara acessos em um site orgânico e quando você paga para essa quantidade de pessoas acessar seu site, você tem uma economia e um custo-benefício muito alto. Um segundo ponto muito importante é a construção de relacionamento. O que é esse relacionamento? As empresas, às vezes, chegam até as agências, até os prestadores de serviços na área de marketing, procurando vender mais para novos clientes e esquecem de olhar para a base. E, às vezes, o aumento de vendas, primeiramente, está dentro da base, em fazer um upsell ou fazer um cross-sell. Mas para fazer esse upsell, para você vender mais para a sua base, você precisa estar com um relacionamento forte construído. E dentro do inbound, nós vamos chegar lá, existem várias estratégias que você constrói para que esse relacionamento seja firme e duradouro, não seja um relacionamento superficial. Então, tem estratégias, por exemplo, rotina de e-mail, newsletter, WhatsApp, visitas. Enfim, tem várias estratégias, e principalmente as digitais, que você consegue automatizar para que você relacione com essa base de clientes e ele sempre lembre de você. Melhorar o seu ROI, né? Um maior ROI. Todo mundo quer um ROI maior, que é um retorno do investimento ali das campanhas de marketing. Segmentação precisa, isso também é um tema muito importante, que às vezes um cliente ele tem uma base, você tem uma base de clientes muito grande, que se você segmentar e relacionar da forma certa com cada categoria dessa segmentação, você vai conseguir vender mais. Você consegue segmentar por tamanho, você consegue segmentar por faturamento, você consegue segmentar por nicho e vai. Tá? Falei algumas principais aqui, mas tem várias outras formas que você segmenta e você consegue fazer campanhas específicas para cada uma dessas segmentação. E a campanha específica faz com que você venda mais, porque se você oferecer para o grupo A o que o grupo A precisa, vai ser muito mais fácil vender. Agora, se você oferece para todos os clientes a mesma coisa, nem todos vão identificar com a sua proposta. Então, o inbound ajuda você a segmentar essa base de clientes que você tem. Feedback contínuo, então como você está sempre em contato com esse cliente, você está sempre recebendo feedback e também analisando o seu negócio. E um dos melhores para mim que é a escalabilidade, ou seja, principalmente se seu negócio for digital, mas para negócios que não são digitais também funciona, você consegue escalar, porque com boas ferramentas você consegue criar uma rotina de inbound em cada uma das etapas que eu vou mostrar do inbound, onde muitas delas estarão automatizadas. Então não vai ter aquilo de, eu recebi muitos contatos, estou sem braço para responder. Você consegue fazer integrações com IA. Ah, não, Felipe, agora eu quero mandar e-mail para minha base, queria enviar e-mails automáticos para ela. Você consegue criar um fluxo de e-mail para você mandar para um.
sem precisar ficar fazendo cada uma das ações de forma manual. Isso traz escalabilidade para o seu negócio e você consegue vender muito mais de forma assertiva e colocar o seu esforço, que a gente tem uma quantidade de tempo no dia em que realmente é estratégico e importante. Enquanto o negócio está automático ali, você consegue levar escalabilidade para ele. Alguns dos pilares do inbound marketing, quando a gente fala em inbound marketing, a gente tem que lembrar de um funil de marketing. E dentro desse funil, de forma direta aqui, a gente tem a etapa de atração, a etapa de conversão, a etapa de relacionar com esse lead, a etapa de vender para esse lead e a etapa de análise e pós-venda, porque o relacionamento não acaba com a venda, você continua relacionando com esse cliente, que são visitantes, contatos, oportunidades e clientes. Então, se você souber as ações para fazer em cada uma dessas etapas, você tem grande chance de ter sucesso dentro do seu negócio. Se você estiver tendo estratégias boas para atrair, estratégias boas para converter, porque não adianta o cliente ou o seu lead te visitar se você não pega os contatos. De relacionar, porque não adianta ter o contato se você não relaciona. De vender, não adianta só relacionar também, você tem que transformar em dinheiro, em vendas. E depois analisar isso tudo para melhorar cada uma dessas etapas, porque é uma constante melhora. E fazer também um pós-venda, porque o pós-venda está muito atrelado ao relacionar, onde você consegue vender mais relacionando para essa base, fazer upsell com seu produto ou serviço. Então, vou passar dentro de cada uma dessas etapas agora e vou dar alguns exemplos de ações para fazer em cada uma dessas etapas. Primeira etapa, a etapa de atrair, a etapa de atração, que é onde é o momento da descoberta desse cliente. Então, é onde ele te conhece, onde ele tem aquele contato com você e que você consegue atrair ele para os seus canais. Então, algumas formas de você atrair seus leads e potenciais clientes dentro do seu site ou dentro das suas redes sociais. Vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, são blogs. Por que blogs dentro de sites são importantes? Porque os blogs ajudam a melhorar o SEO do site. O que é o SEO? É a busca orgânica. Então, você colocando palavras-chave que vão em torno do negócio, você consegue atrair mais pessoas para o seu site através do seu blog. Então, o blog é uma das etapas para melhorar o SEO, tem várias outras, como um site leve, que não demora a carregar, e etc, etc. Mas o blog é um dos pilares mais importantes dentro disso. Então, você precisa criar uma estratégia para produzir blogs de forma constante dentro do seu site, que giram em torno do tema da sua marca. Então, pode ser tema topo de funil, que são temas mais amplos, não precisa ser tão direto ao seu produto ou serviço. Meio de funil, que são temas que estão começando a aprofundar. E fundo de funil, que são aqueles temas que já vão direto com uma solução, que já linkam com o seu negócio para você oferecer o seu produto ou serviço. Então, o blog é muito utilizado. Eu utilizo bastante nas empresas que eu participo e ajuda a atrair clientes. Mas o motivo do blog é que você conseguindo acessos de forma orgânica, você economiza no tráfego pago de novo. Veja, um não elimina o outro, mas é sempre bom balancear esses dois para que você não dependa só de um. E com os blogs você consegue fazer isso. Depois são as redes sociais, produção de conteúdo, todo mundo conhece, criar um calendário, produzir de forma constante, conteúdos de qualidade. Lembrando, conteúdos de qualidade nem sempre precisam ser conteúdos profundos. Você consegue atrair as pessoas com conteúdos mais rasos e depois você aprofundar quando você tiver esse momento. Google, que entra a questão do blog, esses dois estão bem juntos. E-books, você oferecer materiais ricos é uma forma de atrair. Os e-books, eles entram em outra etapa também, mas é uma forma de atrair essas pessoas, é oferecendo alguma coisa de forma gratuita. E tem várias outras formas aqui de você atrair essas pessoas no meio digital. Mas, em resumo, você precisa produzir conteúdos a maioria das vezes. Depois que você atraiu, então imagine que você atraiu 1.000 pessoas. Você vai para a etapa 2, que é que você precisa converter. Não adianta 1.000 pessoas estiverem consumindo seus conteúdos se você não converte elas e pega os dados dela. Então, alguns exemplos. Conteúdo rico, atrelado a uma landing page, por exemplo. Você vai lançar um e-book gratuito, coloca numa landing page, a pessoa precisa colocar o nome, e-mail e telefone para baixar. Então, dessa forma, você capta esse contato, consegue levar essa pessoa para a próxima etapa do funil. Botões de call to action, são botões de ação. Esses botões de ação pode mandar para um site, pode mandar para um formulário, pode mandar para uma landing page.
enfim, pode mandar para uma pesquisa, pode mandar para um material rico, pode mandar para várias coisas onde você vai conseguir pegar os dados desse cliente. E os formulários que estão atrelados também ao Call to Action. Então, a gente atraiu 1.000 pessoas, supondo que metade deixou os dados, a gente conseguiu 500 contatos, e depois a gente começa a relacionar. Então, como que é esse relacionamento? Criar um fluxo de automação de e-mails, que foi um exemplo. Então, se a pessoa baixou o e-book, você já consegue criar um fluxo completo do que ela vai receber. O primeiro e-mail é o e-book que ela baixou, o segundo e-mail pode ser um outro e-book que casa com esse primeiro, o terceiro você pode começar a abordar algumas dores que essa pessoa possa ter, o quarto você já começa a oferecer uma solução para ela resolver essa dor, e dentro dessa automação você consegue colocar algumas regras, como por exemplo, se a pessoa abriu, ela vai por esse caminho, se ela clicou no e-mail, ela vai para esse, se vai mandar para um vendedor ou não. Então você consegue automatizar isso para que você venda mais, porque se chega mastigado para o vendedor, a tendência é ele fechar mais fácil. Dá para relacionar via e-mail marketing avulso, via newsletter, que é mandar conteúdos do mercado para esse seu cliente, via redes sociais também. Tem várias formas de você relacionar via as redes sociais. E o WhatsApp, que está na mão de quase todo mundo, e você consegue criar uma rotina de relacionamento. Uma vez que você pegou esse contato na etapa de conversão, você consegue relacionar com esse lead. Depois que você converteu, então no nosso cenário a gente atraiu 1.000, converteu 500 e está relacionando com esses 500, vamos supor que a gente vendeu para 10%. Então a gente conseguiu 50 vendas através do inbound marketing. O que tem nessa etapa de vendas? Aqui são alguns exemplos, pessoal, mas todas essas etapas têm várias outras coisas que podem ser feitas. Mas, por exemplo, na etapa de vendas, é interessante ter um processo comercial desenhado, qualificação dos leads, ou seja, qualificar que tipo que esses leads, qual que é a categoria de cada um, o que cada um espera, o que cada um quer comprar, até para selecionar o vendedor dentro da sua empresa que vai receber cada um desses leads e vai oferecer uma solução de vendas para ele. Implementar um CRM caso a empresa não tenha. Um CRM é imprescindível para um controle. Não adianta o marketing estar todo automatizado se chegar na parte de vender, esse processo não está bem desenhado e ter uma ferramenta para controlar. E essa ferramenta ajuda diretamente na próxima etapa, que é a análise pós-venda. Você precisa analisar como é que está todo esse funil de marketing, se dá para melhorar cada etapa, o que está funcionando que dá para aumentar o volume, o que não está funcionando que tem que trocar a estratégia, e assim por diante. E outra coisa é o pós-venda. O cliente que passou por todo esse funil, você teve um esforço grande para se relacionar com ele em todas essas etapas, você não pode descartá-lo. Então, lembre-se sempre de relacionar no pós-venda. O pós-venda é importante porque você pode aproveitar esse lead e vender mais para ele. Então, dá para você relacionar via e-mail marketing, via automação, redes sociais, e aqui você consegue encantá-lo, um suporte pode encantá-lo também. Em questão dos dados, né, da análise, relatórios de resultados, dashboards, então vai de caso a caso, mas tenha sempre os dados e faça sempre um pós-venda. Por quê? Você está colocando um esforço para esse cara vir até você. Mas se você só vender e esquecer dele, você pode estar deixando oportunidades em cima da mesa de vender mais, de relacionar, de conseguir mais oportunidades com esse lead. E até mesmo você pode, se você for um serviço recorrente, você pode perder sua renovação, porque se você não estiver relacionando no pós-venda com esse cliente, ele pode te trocar pelo concorrente apenas pelo preço, já que você não está proporcionando valor. Então, proporcione valor através do pós-venda para esse cliente fique fidelizado e fique encantado com o seu produto ou serviço. Agora eu vou dar algumas dicas, depois que a gente passou pelo funil de inbound, sobre criação de conteúdo. A criação de conteúdo é uma das principais estratégias de inbound e envolve produção de materiais relevantes e valiosos para atrair, engajar e converter a audiência. É o que eu falei, criação de conteúdo é um dos principais pilares do inbound. Então, independente do canal, independente da ferramenta, o conteúdo ele vai fazer atrair essas pessoas. Aqui alguns exemplos, artigos e blogs, falei bastante sobre isso, fazer vídeos, webinars, que é o que a gente está fazendo aqui agora, infográficos, podcasts, e tem várias outras formas, né? Dentro das redes sociais, tem rede social que é uma plataforma, você consegue fazer vários desses tipos aqui dentro só de uma rede social. Tem outras que focam em um desses só, mas cada um dos canais que você vai usar de aquisição pode te ajudar a vender mais de forma orgânica. Mas é importante, dentro disso de conteúdo, é ter planejamento e constância. Constância não significa que você tem que postar todo dia.
É o mundo ideal? É, mas a gente sabe que no dia a dia nem todo mundo consegue e de negócio para negócio cada um entende que tem negócio que é melhor postar todo dia, tem negócio que você pode ter um espaçamento um pouco maior, depende do seu público, depende do canal, é Instagram, é YouTube. Às vezes o YouTube você pode ter um espaço um pouco maior porque o YouTube entrega ao longo dos dias, diferente do Instagram. O YouTube às vezes recomenda vídeos antigos por conta do algoritmo. O Instagram não. O Instagram, se você demora muito a postar, você tende a ficar esquecido. O Instagram não tende a ficar recomendando seus conteúdos antigos. Então, entender os canais que você quer estar e entender qual que é a frequência interessante para cada um desses canais. E mais uma dica, que são as automações. Falei bastante sobre isso. Atualmente eu uso bastante o RD Station, que ele possibilita que eu crie automações. Porque a partir de um volume de leads que você está atraindo, vai ser muito difícil você ter que fazer tudo manual. Você ter que ficar criando um fluxo manual de envio de e-mails ou rotina de WhatsApp. Enfim, se tratando do digital, hoje existem ferramentas onde você cria o fluxo que você quer que esse cliente percorra, e também existem ferramentas hoje em dia de IA que nem são fluxos fixos igual tem aqui, que a própria IA identifica por onde que vai guiar esse cliente. Então, se for criar uma estratégia de inbound marketing, sempre usem uma ferramenta de automação. Essa ferramenta vai possibilitar o que você coloque seu tempo em um lugar que vai te trazer mais resultado, ao invés de ficar fazendo um trabalho mais operacional. Então, configure sua ferramenta e vá produzir conteúdos, que vai ser isso que vai gerar resultado dentro do seu inbound, enquanto a ferramenta está cuidando de nutrir e relacionar com esses seus leads e te dar os resultados, como a nota dele, né? Como se ele está pronto ou não para ser comprado, para qual vendedor que você vai mandar, qual que é a pontuação dele. Então, a ferramenta te entrega várias coisas, além dessa automação também, para te ajudar a segmentar esses leads. Então, a dica principal é, voltando aqui, analise o seu funil, o que você quer fazer em cada uma destas etapas, e depois que você definiu, escolha sua ferramenta para automatizar esse processo, que isso vai gerar muito resultado para você. Agora um pouco sobre métricas, que está lá dentro na análise pós-vendas. É muito importante você ter algumas métricas. Existem infinitas métricas, você vai identificar qual que faz mais sentido para o seu negócio. Trouxe algumas importantes aqui, você analisa o que faz mais sentido para o seu negócio. Mas o tráfego do site é importante, número de visitantes. Tem algumas ferramentas aqui que eu coloquei para sugerir, tem o Google Analytics, o SEMrush, que podem te ajudar a analisar esse tráfego no site, principalmente se você está produzindo muito blog, é interessante analisar quais blogs que estão tendo mais acesso, porque com esse dado você consegue tomar uma decisão, por exemplo, de colocar um vídeo do YouTube dentro do blog, de colocar um banner de propaganda do seu produto dentro dessa página, porque se tem pessoas orgânicas acessando, é uma chance de você vender seu produto ou serviço. Taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? Quantas pessoas você atrai e quantas pessoas você consegue o contato. Então, você analisar como é que está essa taxa e analisar formas de melhorar essa taxa de conversão. Se você está atraindo 1.000 e conseguindo 100 contatos, você tem 10% de taxa de rejeição. Então, às vezes a pessoa fica, preciso ter mais visualização, sair de 1.000 para 2.000. Mas às vezes se você melhorar a sua taxa de conversão, melhorando uma landing page, um formulário, colocando algo melhor, você já, com as mesmas 1.000 visualizações, você consegue 200 contatos. Então, uma coisa não impede a outra, você tem que continuar crescendo, mas quanto maior a sua taxa de conversão, melhor. Taxa de rejeição são os visitantes do site que ficam apenas em uma página. A gente bateu na tecla aqui do blog, mas é um exemplo de, se a pessoa está entrando no seu site e ficando no blog e depois fechando, ou seja, não clica em mais nada, não interage em mais nada no seu site, isso é uma taxa de rejeição, que a pessoa entrou e saiu. Então, é uma boa métrica para você analisar, porque se a pessoa está entrando no seu blog e saindo, significa que seu blog não está com os backlinks corretos. O que é um backlink? Backlinks são aqueles links complementares que ficam dentro do texto, que às vezes dentro de um parágrafo fala sobre um tópico e existe um texto no seu site, um blog, que fala tudo sobre esse tópico que está dentro de um parágrafo. Então você coloca um backlink para a pessoa ficar navegando no seu site. Ela vai Vou trazer um exemplo aqui sobre o mercado de contabilidade. Você escreve um texto sobre tudo sobre o imposto de renda.
E dentro de um dos tópicos, tem lá imposto de renda para MEI. Então, é um tópico dentro de um texto. Só que dentro desse imposto de renda para MEI, tem um link lá dentro que direciona para um texto maior que fala só de imposto de renda para MEI. Então, a pessoa sai desse texto e vai para outro e fica navegando. Então, a taxa de rejeição tende a diminuir, né, para você analisar o quão interativo está o seu blog, por exemplo. Um próximo tema aqui é, dentro das métricas, o custo por lead, para você analisar, principalmente se você investe em tráfego pago. É interessante você analisar quanto que você está pagando por lead. Então, você meio que tem que... Ferramentas te ajudam já a calcular isso de forma automática, mas, em resumo, de quantos visitantes você precisou para ter as suas conversões. É muito parecido com a taxa de conversão, e ali você analisa quanto que você está pagando. A taxa de rejeição é um percentual, o custo por lead é um valor que você paga para ter esse lead. Aí você analisa se está valendo a pena ou não essa campanha que você está fazendo. Se você está pagando mais e vendendo para menos, ou se você está pagando e está vendendo para mais. E sempre lembrar de olhar o LTV, que é quanto tempo esse lead fica com você, porque às vezes não se paga no primeiro mês, mas se paga nos próximos meses. E depois a gente tem o engajamento de redes sociais, analisar alcance, comentários, curtidas, isso tudo é importante para analisar o pessoal está interagindo com você, os compartilhamentos, por exemplo, é muito importante. Por último aqui, ele foi com o título errado, mas é o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Esse aqui é um dos mais importantes. O ROI é onde você analisa de fato se você está tendo retorno sobre o que você investiu. E lembre-se, investir não é só tráfego pago. É quanto você está investindo na agência, é quanto você está investindo num colaborador para trabalhar nesse setor de inbound, de marketing, né? É tudo que você gastou naquele mês e tudo que você vendeu. Você faz um cálculo ali desse retorno sobre o investimento e analisa se está fazendo esse sentido. Existem algumas ferramentas que te ajudam a fazer isso, mas é sempre bom olhar o ROI da sua empresa. O tema foi esse, inbound marketing. Obrigado por quem acompanhou até aqui. Inclua inbound marketing na sua rotina. Embaixo eu coloquei meu e-mail e meu WhatsApp para quem quiser perguntar, tirar dúvidas. E aplique o quanto antes o inbound marketing para você ter resultado no seu negócio.